Boa noite. Sejam bem-vindos todos que vieram para esse culto de adoração a Deus. Hoje tivemos o falecimento da irmã Noemi da Rocha Prates. Foi professora muitos anos nessa instituição, esposa do pastor Moisés, viúva do pastor Moisés Prates, que foi diretor, professor também durante muitos anos nessa escola. Os nossos pensamentos e orações estão com a família. Nos últimos dias tivemos alguns falecimentos de irmãos da nossa igreja. A irmã Miriam Gama faleceu alguns dias atrás. A irmã Miriam foi diaconisa durante muitos anos dessa igreja, professora infantil. Alguns mais dias atrás, o Dr. Odir faleceu. O Dr. Odir foi professor de escola sabatina, foi diretor da Voz da Profecia, junto com a sua esposa, irmã Dulce, durante décadas de dedicação a essa igreja. Vamos orar pela família, pelas famílias enlutadas e por nós também, que também estamos sofrendo com estas perdas. Nesse momento, vamos invocar a presença de Deus no nosso culto e dar o início e dar o andamento. Vamos orar assim mesmo como estamos. Santo Deus e nosso Pai, somos imensamente agradecidos pelas inúmeras bênçãos recebidas. Estamos na Tua casa para Te adorar, para pedir e para agradecer. Nesse momento, nos lembramos das famílias enlutadas, que esteja com eles, dando paz, conforto e, principalmente, esperança na volta de Jesus. Tudo isso nós Te pedimos, tudo isso nós Te agradecemos, no santo nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. Esse é o Missão Vocal, um quarteto da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas que está aí em cada componente em uma região aqui de Hortolândia e também de Campinas. E nós temos a oportunidade de adorar aqui juntamente com os irmãos da Igreja do NASP. Que Deus seja louvado nessa noite. Nós vamos trazer a primeira música que fala que nós podemos estar, talvez, no mundo, sendo esquecidos pela nossa família, pelos nossos amigos, mas a gente jamais pode se esquecer do amor que Cristo tem por nós. E para Deus, nós não estamos à parte do mundo, muito pelo contrário, nós temos em Cristo Jesus o nosso melhor amigo. E se você tem se sentido sozinho, isolado, ouça essa canção e busque a Jesus para ser a sua melhor companhia. Vamos cantar. Eu vou a Jesus, Cristo meu Senhor, o Salvador. A Jesus sim eu vou. Eu vou até Jesus, Cristo meu Senhor, o Salvador. A Jesus sim eu vou. Ouça o que digo, não existe amigo igual a Jesus. Pra onde irei? Pra onde eu irei? Se não há ninguém que me entenda, com quem vou falar então? Sim, com quem? Se ninguém mais quer me ouvir quando necessito me abrir em confiança, eu vou a Jesus e estou seguro, eu vou até Jesus. Só em Cristo há paz e segurança, só Ele é minha rocha e fortaleza. É o fundamento bem seguro, é o Senhor. Se ao meu redor ninguém me dá valor, eu tenho a Cristo, meu Senhor. Meu Senhor, ouça o que digo, não existe amigo igual a Jesus. Jesus.
Pra onde irei? Minha brigada atroz tormenta. Onde que eu encontro o consolo na tristeza e a segurança nos momentos mais difíceis? Se minha alma está aflita, eu vou a Jesus, vou a Jesus. Só em Cristo há Paz e segurança, só Ele é minha rocha e fortaleza. É o fundamento bem seguro, é o Senhor. Se ao meu redor ninguém me dá valor, Eu tenho a Cristo, meu Senhor. meu Senhor. Ouça o que Digo, não existe amigo igual a Jesus. ouça o que Digo, não existe amigo igual a Jesus. Jesus. Amém, que Deus seja louvado. Quem gostaria de ter um amigo assim, um amigo como Jesus, um amigo que dá vida pelos seus irmãos? É por isso que a palavra de Deus fala, né, que não existe amor maior do que esse, o amor de alguém que deseja dar a própria vida em favor de muitas pessoas. Bom, a próxima música que nós vamos cantar agora, a próxima canção, fala de uma necessidade que toda a sociedade tem. E qual que é a necessidade que a nossa sociedade tem? De homens que sejam corretos, de pessoas que tenham um caráter de retidão, que quando fala A, permanece A até o fim. Não aquele tipo de palavra que faz curva, sabe? Quando você às vezes confia em alguém que fala uma coisa para você, que te promete alguma coisa, quando vê lá na frente, essa pessoa acaba te traindo. O nosso mundo precisa de pessoas humildes, pessoas santas, mas principalmente pessoas tementes a Deus, pessoas que sejam como o Senhor. A canção chama-se O Mundo Precisa. Que você possa se inspirar na letra dessa música e ser esse tipo de pessoa que o mundo precisa. Vivemos nos dias finais, Jesus logo vai retornar. Em meio ao caos, ao ódio e o mal, Deus precisa ver em nós um povo santo. Em meio à descrença total, em meio ao ódio mortal, Deus precisa ter, Deus precisa ver servos fiéis e leais. Corremos demais sem parar, nem mais tempo de orar. A vida sem Deus, vazia e fugaz, nos afasta mais e mais do que é certo. Verdade e erro hoje estão tão perto, tão sem distinção. Deus precisa ter, Deus precisa ver homens de retidão. Homens que não se comprem nem se vendam, homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos, homens que não temam chamar o pecado pelo próprio nome, de consciência fiel ao dever, como a bússola o é ao polo.
sinceros e humildes, homens de fé e coragem, que sejam firmes no que é reto, ainda que caiam os céus. Homens que queiram a paz, homens que vivam o amor, homens sensíveis à voz do Espírito, e sejam como o Senhor. Amém. 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 Possamos ser esse tipo de pessoa. Pessoas que o mundo precisa. Pessoas sinceras, pessoas humildes, pessoas com retidão. Bom, o próximo louvor que nós vamos cantar é uma música muito especial. É uma versão de uma música internacional do quarteto Legacy 5. E tem como título Qual Foi o Motivo? É uma canção muito simples, mas com uma mensagem muito profunda para alcançar corações de pessoas que conhecem a história de Jesus e ficam pensando, puxa vida, por que um homem tão justo, tão bom, decidiu morrer? Se ele tinha tanto poder para fazer milagres, por que ele não desceu da cruz? Por que ele decidiu morrer? E essa música traz uma resposta, e nós vamos cantar agora. Qual foi o motivo? Qual foi o motivo para Deus enviar o seu filho aqui para sofrer por pecados e erros que não cometeu? Qual foi o motivo para pregar em suas mãos numa cruz? Chorei com a resposta, pois o seu motivo foi eu. Sou o motivo do seu sacrifício. Eu sou um pecador, Ele é o Salvador. Eu sou culpado, mas no Calvário Cristo numa cruz morreu e o seu motivo foi em todo o universo. Não há outro com poder para salvar do tão vil pecado, do abismo que o homem caiu.
queria o preço pagar, e ao verter o seu sangue, o seu motivo foi eu. Sou o motivo do seu sacrifício. Eu sou um pecador, Ele é o Salvador. Eu sou culpado, mas no Calvário Cristo numa cruz morreu, e o seu motivo foi eu. Qual foi o motivo? O seu motivo Irmãos, vamos cantar junto algumas melodias. Vou ficar aqui embaixo, que é melhor? O que o senhor manda? Pode ser? Vamos ali então, ficar mais perto da comunidade. Vamos lá. Vamos cantar algumas músicas para continuar no preparo do nosso coração para essa noite tão boa, né? Maior que todos, que todo é o poder de Deus em nossa vida. Essa será a música que iremos cantar. Você possa cantar com alegria e dedicação. Vamos lá. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que se fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá, maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações. Maior que bens. maior que bens E o ouro que existiu, seu amor não pode se medir. Mas na cruz, vamos cantar com força, vai. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim. Aleluia. Foi maior. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que ele fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá, Ele é eterno, maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas
todas as nações, maior que bens e o ouro que existir. Seu amor não pode se medir, mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim. Obrigado, Jesus. Foi maior. Aleluia. Amém? Isso é um privilégio, né? Estamos irmãos em comunidade, em louvor, em harmonia. Vamos cantar o hino Ao Orarmos. Vou colocar em pé, vamos cantar todos juntos esse hino. Faz-me que ao orar eu esqueça tudo ao redor, aqui nada me venha impedir, do teu trono a graça fluir. Você pode chegar aqui perto? Vem meu ser transformar pelo amor, e no alto dirmando ao Senhor, possam todos os que aqui estão, bem unidos, estar em oração. Boa noite. Ellen White fala sobre a oração, entre outras coisas. Ela fala o seguinte, que a oração é a chave nas mãos da fé para abrir os celeiros dos céus, onde se encontram armazenados todos os recursos da onipotência. E esse momento é o momento da oração intercessora nesse culto de domingo, antes do sermão do pastor Gustavo. Então, vamos fazer o seguinte, todos aqui têm seus pedidos, aqueles que estão mesmo no fundo, cada um de nós tem os anseios da nossa alma perante o nosso grande e poderoso Deus. Então, vamos nos ajoelhar, aqueles que puderem, para conversarmos com o Pai. Pai querido, te agradecemos por esses momentos maravilhosos com toda a liberdade religiosa, podermos abrir os nossos corações, falarmos de Ti, falarmos da Tua palavra, após ouvirmos lindos hinos em louvor a Ti. Querido Pai, quero abençoar cada um de nós aqui nesta noite, e também aqueles que estiverem assistindo pelas redes sociais, que possamos abrir os nossos corações como a um amigo, e sabemos que o Senhor vai atender cada oração segundo a Tua vontade. Pai querido, esteja conosco, nos abençoando, nos preparando para a Tua mensagem, que será daqui a pouco apresentada pelo pastor Gustavo. Queira usá-lo para transmitir para nós a Tua palavra, a Tua mensagem. E abençoa-nos já nesse início de semana, possamos ter uma semana com muitas bênçãos. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus, o nosso grande Deus e Rei vindouro. Amém.
Boa noite a todos. Boa noite, meus amigos. É uma alegria poder encontrá-los nessa noite. O meu nome é Gustavo, acho que alguns talvez conheçam, outros não. Nós nos mudamos para cá há poucos meses, finalzinho de janeiro, começo ali de fevereiro. E estávamos também há pouco tempo, 6 meses ali em Engenheiro Coelho. E antes disso, já em Santa Catarina, alguns anos, e assim nós vamos voltando até o Antigo Testamento, vai muito, né? Então nós vamos ficando por ali. Vocês, talvez, eu não tive a oportunidade de estar, pelo menos nesse momento, compartilhando, mas muito feliz também que a minha família já esteve, talvez alguns de vocês já viram, e eu sempre gosto de apresentar, porque eles ficam sempre muito felizes de serem apresentados. Estão ali no canto, a patroa, a professora Raquel, por favor, meu amor, pode se colocar em pé, como ela adora, depois eu vou ter 10 problemas lá em casa. E está ali, então, a Raquel, o Johan, por favor, Johan, e a Vitória, essa sim vai fugir de casa, sim. Agora, então, a Vitória, o Johan, a Raquel, a professora Raquel e a Vitória já estiveram também compartilhando aqui junto com as crianças, na parte da história infantil, todos nós estamos envolvidos. É realmente muito bom. O pastor Ronaldo Duarte também mandou um abraço para cada um de vocês. A nossa ideia é estarmos seguindo essa série tão importante de fundamentos da fé. Talvez alguns não conheçam, então, se me permitirem alguns instantes, para que nós conheçamos. Comecei no ministério já há anos atrás, no Rio Grande do Sul. Sou natural de lá, embora alguns não reconheçam pelo sotaque, diz que é quase impossível, nem tem mais sotaque, né? Hoje de manhã eu conversava com alguns alunos que vieram para a feira de São José. Vocês viram que hoje, os irmãos estiveram por aqui, foi um dia com muitas atividades aqui no campus. Teve programas da parte do Dia das Mães, vieram muitos alunos de outras escolas conhecer os diferentes cursos, e ali conversando com eles, nós vemos como eles vão já desenvolvendo esse desejo pela missão, pela palavra, por estar buscando servir ao próximo. Comecei na parte ministerial, pastor, trabalhando ali, conheci, mas essa história para outro sermão, né? Foi o momento que eu conheci, então, minha estimada esposa como capelão, e depois o Senhor foi abrindo portas, e era um sonho que eu já tinha desde muito pequeno, do livro Missão no Pacífico. Quem já leu Missão no Pacífico? Já leram Missão no Pacífico? Se não leram, leiam um livro espetacular, bem pequenininho, da Casa Publicadora, que fala justamente de um pastor que foi trabalhar nas Ilhas Salomão e também trabalhava como pastor e médico. Isso eu li quando eu tinha 12 anos, recém chegando na igreja, e eu perguntava: Senhor, será que o Senhor também não tem essas portas? Será que foi esse o sonho? E o Senhor foi abrindo portas para ampliar um pouco mais o ministério, e eu estive então há alguns anos aí já casados, a gente recém-casados, fomos para a nossa universidade irmã, Universidade Adventista del Plata, aqui do lado na Argentina, onde tive a oportunidade de fazer medicina. Retornei, revalidei na Federal do Rio Grande do Sul, tive a oportunidade depois de fazer pediatria e depois neonatologia. Então hoje também atendo em terapia intensiva neonatal. Meus pacientinhos são aquelas coisinhas de 1 quilo, de 500 gramas, de 800 gramas. E ali nós vamos vendo o milagre também de Deus. E houve o convite. E retornamos, depois de tudo, hoje, como médico obreiro da igreja, atuando também nesse ministério, ajudando na coordenação adjunta do nosso curso de medicina, que começou e, graças a Deus, está avançando, e contamos com as orações dos irmãos. Ali junto com o Dr. Everton, que muitos já conhecem na cardiologia, e um da casa, o Dr. Ledimar, que é aquele pequenininho, né, que caminha por aqui, que também está na coordenação adjunta. Nos conhecemos, então, foi assim um passo rápido, e agora nós vamos conhecer um dos textos que, para mim, são mais marcantes nos fundamentos da fé de um cristão, que está em Lucas capítulo 5. Abra sua Bíblia em Lucas. Eu não trouxe a Bíblia, eu tenho ela de memória na minha mente. Que bom que você tem de memória, se não, traga a sua Bíblia, exerça esse momento. Eu tenho no celular, tudo bem, eu sou um pouco, né, do tempo ali antigo, eu acho que a Bíblia tem esse momento, né, de nós abrirmos nesse evangelho, que é um evangelho escrito por um
médico também. Então ele tem nuances, tem olhares muito interessantes. Lucas, o capítulo 5, nós vamos agora meditar-nos na primeira história de Lucas, capítulo 5. Abrindo aí a sua palavra, a sua Bíblia, o celular, no momento que você esteja, feche seus olhos, vamos orar agora. Querido e maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de abrirmos a sua palavra. E agora eu também quero te pedir, Senhor, que por favor abra o nosso coração, abra a nossa mente, que o Senhor fale. Eu não conheço a vida de cada um aqui, Senhor. É impossível que apenas uma fala de um ser humano com tantas falhas como eu possa chegar no coração de cada um, mas que o Teu Espírito Santo faça o trabalho nessa noite. O Senhor seja o convidado especial. Todos os lindas músicas, cânticos que nós tivemos agora nessa primeira parte, tudo seja para a Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus amigos, Lucas capítulo 5, ele já começa com uma ação, com um momento grande de um ministério que começava. Jesus, ele começava suas primeiras obras, já havia passado o momento do deserto, já havia passado os momentos do seu batismo, começavam as curas, primeiro naquela região, essa região de Cafarnaum, a região da Galileia, alguns falam Tiberíades. Galileia seria como uma grande região, o estado ao norte da região de Israel, ainda longe de Jerusalém. Claro que não longe como seria no Brasil, né? Porque as coisas, obviamente, Israel é muito menor, mas para alguém que vivia ali naquela região, estar mais ao norte não era o centro de tudo. Não era onde você esperaria que tivesse um grande líder espiritual. Um Messias. Messias na Galileia não era tão Messias assim. Era ok, tinha uma faixa, tinha algumas cidades ali, mas já uma grande região com colônias de estrangeiros que tinham do outro lado. Já se lembra de Gadara e outras regiões que estavam mais ali pelo outro lado, não era ali puro, o melhor lugar para estar. E Jesus parece que escolhe aquele lugar. E ele começa a trabalhar naquela região, as pessoas começam a chegar próximo, começam a ouvir desse novo pregador, que não era só um pregador, ele tinha poder. E aqui é uma das coisas importantes da nossa fé. Quando nós começamos a buscar ao Senhor, a buscar a sua presença, muitas situações novas podem se apresentar na nossa vida. Nós precisamos, muitas vezes a gente pensa, eu quero uma resposta, e nós vamos encontrar o poder do Senhor para a nossa vida na palavra de Deus. Amém por isso, né? Muitas vezes nós pensamos que, não, eu preciso do poder. Já viram, hoje tem muito disso. Se eu não sentir choquinho, então o Senhor não falou. Eu tenho que ter arrepiado. Arrepiou. Arrepiou, o Senhor falou. Já viu isso daí? Se eu não tocar na asa do anjo, então, então não valeu. Mas aonde que está a palavra do Senhor nisso? Aonde que está? E por isso o tema dessa noite é vivendo pela palavra e não pela circunstância. E isso é o fundamento da fé, daquele que começa a seguir o Senhor. E nesse texto nós vemos isso. Jesus agora então está já no momento que o povo começa a apertar, já começa a chegar. Vê o verso número 1 de Lucas capítulo 5. Aconteceu que, ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Esse lago tem muitos nomes, né? Mar da Galileia, Lago de Tiberíades, Lago de Genezaré, Keneret, que seria a origem da palavra harpas. Tu vê o desenho do Mar da Galileia, que não é um mar, é um lago, é água doce, mas como era grande e tinha seus momentos, inclusive tinham tempestades, muitos davam esse nome. Mas ele parece o desenho de uma harpa grande, então eles davam ali o mar em formato de harpa. Esse lago, Jesus começa a trabalhar com as pessoas simples e humildes. E aqui vem outro ponto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos na reflexão dessa noite. Foi um dia normal.
Muitas vezes nós esperamos encontrar Jesus em um grande momento apoteótico, aquele momento, nossa, esse dia foi maravilhoso. Mas esse dia amanheceu igual a todos os outros. Aqueles que trabalhavam de noite, e eu já vou dar aqui o spoiler do texto, que o irmão já sabe, estavam trabalhando a noite inteira. E tinha dado certo ou não? Não tinha dado certo. Mas era um dia igual a todos os outros. Não teve um sinal mágico, não teve um raio que atravessou o céu, não teve ninguém que apareceu. O dia amanheceu como se fosse um dia normal. E esse é um dos pontos para nós termos registrados como fundamento da fé. O Senhor quer falar conosco todos os dias. Todos. Ainda num dia normal, o Senhor pode fazer maravilhas na nossa vida. Amém, não? Ainda parece um dia que a gente acorda, nossa, amanhã vai dar síndrome da segunda-feira. Isso acontece. No plantão, agora como está atendendo na pediatria, não tem tanto. Mas na clínica sempre dá o golpe do domingo à noite. Aqui ninguém vai fazer isso daí, né? Mas às vezes outros. Ele fez aquele caminho estranho no domingo, já viu? Fez aqueles sacrifícios esquisitos, o pessoal andou por outro lado, tomou umas coisinhas. Amanhã não. Eu me lembro que o meu pai trabalhava como funcionário da Prefeitura de Porto Alegre, era funcionário público, trabalhava na Prefeitura, trabalhou em um monte de lugares. Se aposentou como administrador de cemitérios. Ele trabalhou no Parque Marinha do Brasil, vocês conhecem a região, é um parque grande dentro de Porto Alegre. Foi administrador de várias coisas. Chegou no final, ele disse assim, me põe num lugar tranquilo. E ele disse, tá bom, vamos te botar num cemitério. Lá na Zona Sul de Porto Alegre, ele ficava lá. E eu ligava para o pai, disse, pai, tudo bem? E, tudo bem, são todos uns deitados. Ele dizia assim, aqui está tudo tranquilo, não tem problema. E só tem um problema, ele dizia. Tem alguém que trabalha comigo, que ele chega na sexta e fala, seu Fernando, na segunda eu acho que eu vou estar doente. Já estou avisando agora, porque domingo tem jogo, segunda é certo que eu vou estar doente. E aí começava. Já viram, né? Aqui obviamente não tem ninguém, mas tem esse povo que é assim. E começa, ele, eu acho que vai ter alguma coisa. Ele diz, olha, segunda-feira, o meu funcionário lá, meu colaborador agora, né? É certo que ele vai estar doente. E tem, às vezes a pessoa pensa, né, que vai começar um dia, esse dia não vai ser um dia tão bom. Neste dia, onde as coisas parecem que não estão tão boas, de repente no trabalho, na conversa com a família mesmo, com pessoas próximas, parece que, já viu quando a coisa às vezes não dá certo? Começa uma conversa aqui, daqui a um pouco vem uma discussão, uma briga. Nesse momento você tem que parar e dizer, Senhor, eu preciso da tua presença na minha vida. Eu preciso que o Senhor esteja conosco, porque o inimigo não pode vencer nesse momento. E ele busca entrar na nossa vida e tentar romper isso logo no início. Seja no trabalho, na influência. E esse dia ao amanhecer tinham pessoas que não estavam acompanhando o sermão de Jesus. Eles estavam por ali. Tu viu o texto como ele diz? Jesus, as pessoas ao apertarem, ele chega junto ao lago de Genezaré, viu 2 barcos junto ao lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as suas redes. Eles não estavam acompanhando muito o sermão de Jesus. Eles estavam ali, no trabalho deles. Chegando da noite, a gente conhece a história, não tinha sido uma noite boa. Os barcos estavam vazios. Mas aqui nós temos algumas joias preciosas desse texto. Uma das primeiras coisas que eu gosto é que mesmo que a noite tenha sido ruim, lave as suas redes e te prepara para a próxima. Deixa tudo pronto. Algo que aconteceu, aconteceu. Mas eu tentei e não deu certo. Eu tentei falar com uma pessoa e as coisas não aconteceram. Eu tentei eu tentei fazer aquele projeto e não deu. Amigo, lava as redes e te prepara, porque amanhã é outro dia. E amém por isso. Te prepara de novo, porque isso não vai conseguir fazer um novo ato se tu não te preparar daquilo ali. E isso foi algo, eu sei que muitos irmãos aqui já tiveram a oportunidade de colportar. Alguém não conhece o que é a colportagem? Talvez não conheça, eu vou falar, não tem problema. Colportagem é um ministério de
levar a palavra por meio dos textos escritos. Nós vamos levar a palavra de saúde através de livros de saúde, livros que transmitem esperança, a mensagem de Deus, e a comportagem é esse trabalho de, através da venda desse material de literatura, a pessoa pode se sustentar a sua família, seus estudos e ainda participar desse ministério. E se há algo que eu aprendi na comportagem é que cada casa é uma casa. Às vezes tu chega em uma e não dá certo numa, não dá certo na outra. E se tu quer sentir a alegria de ser bem recebido e mal recebido, vá comportar, irmão, não tem problema. Eu tenho 95 anos, vá comportar igual, não tem problema. Não, isso aí talvez não vai ser tão fácil. Mas tenha essa experiência. E às vezes a gente chegava numa casa, já tinha levado 3, 4, 5, não dava aquela respirada funda. Eu orava, Senhor, esta casa é totalmente diferente. Cada pessoa é diferente. Talvez tu chegues em um lugar, tu queres falar de Jesus para alguém, ou queres ter um momento de fé com Deus e as coisas parecem que não dão certo. Te prepara, porque pode ser que logo depois de uma noite péssima, venha o Salvador e queira falar pessoalmente contigo. E amém por isso, né? Amém, porque o Senhor também... Aqui veio uma segunda coisa interessante. O Senhor nunca pode encher barcos que já estão cheios. Por que será que o Senhor escolheu aqueles 2 barcos? Se eles tivessem lotado de coisa, Ele ia conseguir? Muitas vezes nós enchemos o barco da nossa vida com um monte de tralha, um monte de coisa. E não tem espaço para Jesus dentro dele. E Jesus quer se aproximar. E eu começo, não, agora não tanto. Não, espera só um pouquinho. É que agora justo agora eu estou resolvendo uma coisa que é muito importante. Pode ser daqui a pouco? Já viram isso daí? Os meus filhos nunca fazem isso. Não sei se os de vocês. Mas sabe quando tu fala para falar uma coisa, ele, já vou fazer. E esse já vou vai quando? E está lá o pratinho, né? Não está o prato mais lá, né? Está ali. E você faz uma, já vou. E esse já vou não chega nunca. E o Senhor quer entrar num barco mas Ele não vai conseguir entrar se Ele já está cheio de outras coisas. Como eu vou entregar algo? Eu não sei o que pode estar ocupando o espaço. Às vezes ocupa o espaço do tempo. Eu olho 8 vezes a mesma notícia. Mas é que eu não vi o comentário do fulano. E aí pronto, eu vou olhar o comentário do fulano. Mas o ciclano lá, ele tem... E eu olho a mesma coisa umas 30 vezes. Isso eu estou falando de mim, não sei se é o caso de vocês. Mas a gente começa a ocupar demais a mente, o intelecto, e eu começo a colocar coisas ali dentro. E quanto tempo eu consegui reservar para encher o barco da minha vida com a mensagem da palavra de Deus? Para que sim eu possa, com base na palavra dele, ir para o fundo do mar e agora sim lançar as redes. Jesus os encontra, vê esses 2 barcos. No verso 3 diz: entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu que se afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Eu gosto desse texto, porque eles não foram, vocês já perceberam? Eles não foram pescar direto. Às vezes a gente pensa que Jesus vê o barco, chega para Pedro, vão para o mar, joga a rede ali. E parece que tudo aconteceu em 1 minuto e meio. Tu percebe que há um contexto, há um tempo aqui. Tanto que no verso 4 diz assim: e quando acabou de falar, disse para Simão Pedro: passa de largo, vai para o fundo e joga a rede. Houve um tempo, talvez curto, longo, eu não sei quanto tempo Jesus ficou falando, mas houve um tempo que Pedro, Simão, os amigos que ali estavam, começaram a ouvir de Jesus, começaram a receber essa mensagem. Primeiro foi Jesus faz do barco um púlpito, e todo barco pode ser um púlpito. Eu não sei com o que tu trabalhas. Eles trabalhavam com barco, mas aquilo que tu faz da vida, ela deve se tornar um púlpito também. Fazer da tua profissão a tua missão. Mas eu sou mecânico. Uma mecânica pode se tornar um púlpito ou não? Com certeza.
eu tenho uma padaria, eu trabalho num escritório, eu sou médico, empresário, professor. Todos os nossos trabalhos devem ser púlpitos que preguem a mensagem do Senhor. Todos eles. Ah, mas eu não posso abrir. Não, talvez tu não possas abrir e falar abertamente. Eu não sei o contexto, mas através do nosso testemunho, as pessoas têm que chegar perto e dizer, tem algo diferente aí. Tem alguma coisa com ele que não é igual. Eu me lembro uma vez de um irmão que eu falei da mecânica, porque justamente ele tinha uma mecânica, era um ancião de uma igreja. Eu fiquei na casa dele numa série de conferências, e ele trabalhava de domingo a sexta. Ele sempre dizia, o sábado eu descanso, domingo, obviamente, tinha, né, todos os trabalhos, e muitos estavam ali. Hoje tem muitas mecânicas diferentes, mas vamos botar uns 20 aninhos atrás, né? Às vezes tinha aquelas mecânicas meio estranhas, aquelas fotos, pessoal meio pobre, que não tinha nem dinheiro para roupa, sabe aquelas fotos assim meio esquisitas, aquelas coisas meio estranhas, assim, e ele tinha totalmente diferente. Chegava na mecânica, as pessoas chegavam, sabe aquela pilha de revista? Era Vida e Saúde, era revista adventista, revista nacional, tinha até nosso amiguinho, porque às vezes levava as crianças junto, né, enquanto eles estavam ali, e tudo tinha uma televisão num canto, TV Novo Tempo, tinha uma música, todos os lugares que estavam. E as pessoas, ao chegarem ali, ele disse que começava a arrumar e estava ali, e eu vi ele falando assim, arrumando, e conversando com uma pessoa que não era cristã, ou era cristã assim, que não estava muito bem, e ele começava a dizer, nossa, isso daqui está muito difícil. Parece um pouco a nossa vida, né, amigo? Às vezes as coisas estão difíceis, não estão? Ficou parado assim. Tu já percebeu que ele já começou, né? E ele, às vezes as coisas não estão difíceis, mas às vezes a gente consegue arrumar, às vezes só trocando a peça mesmo, às vezes só pedindo algo novo. E aí ele começa a falar da conversão e começava a falar de Jesus, e a pessoa nem percebia, tanto que já estava acostumado a isso. Jesus agora vai e convida, no verso 4, quando acabou de falar, disse a Simão, faça-te de largo, vai mais profundo, né? Lançai as vossas redes para pescar. Aqui tem outra coisa difícil, que é um dos fundamentos da fé, que nós dificilmente vamos conseguir um fundamento firme da nossa fé enquanto nós seguirmos achando que a gente sabe mais do que Deus. E aqui eles tinham uma tentação. Quem que era o pescador profissional da história? Era Jesus ou Pedro? Ele vai pensar, para lá, olha o horário. Já viu aquela história do pescar de noite? Os peixes estão mais calmos, né? Certamente nós temos exímios pescadores aqui, né? O pessoal, e agora de dia já tem um monte de barco andando, e barulho, e muita coisa. O peixe já foi embora, agora só depois de noite. Aquele canto lá, Jesus, aquele canto foi a noite inteira. E eles tinham toda a razão de começar a duvidar do que Jesus falou. Disse, olha, eu já tive um pouco de informação, o amigo talvez seja muito bom em fazer um barco, né? Marceneiro, talvez ele conseguisse fazer um barco. Vamos fazer aqui umas casas. Mas agora, vai me ensinar a pescar? E às vezes na nossa vida a gente pode ter uma atitude muito parecida com isso. Senhor, desse jeito não vai dar certo. A gente já tentou, já viram aquela história? Aqui não dá. Já vi muitas vezes isso daí. Às vezes a gente chega num lugar, e nós estávamos lendo um livro ali em casa, né, que falava justamente sobre isso, do pastor Pavel Goya. Quer dizer que ele chegou numa igreja, e sempre quando a gente chega, tem aqueles irmãos que dão as boas-vindas, e já tem um que já dá o recado, né? Olha, aqui isso não funciona, só estou te avisando. E aí já dá aquela, né, opa, né, aqui as coisas não vão, e não tem esse, e assim não vai dar certo. Quem pode definir o que vai dar certo ou não? Por que algumas vezes nós vemos, Senhor, usa a minha vida, eu quero estar do teu lado, e o Senhor começa a criar uma cadeia de circunstâncias, e eu digo, não, mas essa daí também não dá, me usa, mas não assim, né? Ou eu quero te servir, Senhor, mas daqui um pouco, ok, então
entrega esse material ou fala com fulano. Não, fulano não. Fulano, nem se ele foi para o céu, eu já fico por aqui. Porque esse daí não dá. Às vezes o Senhor vai justamente falar coisas que são difíceis para nós. E é um fato. Mas nesse momento nós temos que saber que mesmo que pareça que eu sei mais, quem é o Senhor? Era o pescador falando com o criador dos peixes. Vocês entendem a diferença? Só que claro que eles não conheciam ali, mas eles se encontraram naquele momento. E foi o momento que o pescador então diz: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Amém. Esse texto é poderoso, poderoso. Ele nos fala de uma ação, de uma atitude, de ação de alguém que quer viver pela palavra. Eu gosto muito dos detalhes desse texto, e agora, obviamente, a gente não tem todo o tempo para falar sobre tudo dele, mas uma das coisas que eu gosto é que Jesus sempre faz convites pessoais. Ele olha para Simão Pedro e diz: Pedro, vai lá para o fundo, joga as redes ali. Ele faz um convite pessoal, e a resposta também é pessoal. Nessa noite o Senhor vai falar ao teu coração de forma pessoal. Ele sabe que talvez a noite da vida não tenha sido boa. Ele sabe que em algumas circunstâncias parece que o mar é estranho, que o futuro também, ele não está, parece um mar, às vezes está calmo, às vezes está numa loucura, mas o convite que o Senhor faz pessoalmente é: eu posso estar no barco da tua vida, tu vais jogar as redes das tuas atitudes, da tua vida, no lugar onde eu falar, eu vou ser o capitão do barco da tua vida. E essa não é uma resposta fácil, amigos, e ela é uma resposta que todos os dias nós temos que dar. Todos os dias nós temos que dizer: Senhor, toma o barco da minha vida. Eu não sei, o rumo que eu vou tomar é esse. Talvez venha uma onda meio de lado. Talvez alguma coisa aconteça hoje que eu não sei. Mas uma coisa eu sei: que eu possa ser usado por Ti no dia de hoje. E amém por isso. Amém que o Senhor pode usar pessoas como nós, tão falhas como nós, para fazer uma obra tão grande como a salvação de outras pessoas. Eles cumprem a palavra de Jesus, eles cumprem aquilo que Jesus falou, baseado na palavra, e o resultado vem, e tudo se enche. E eu gosto muito como continua, que eles apanharam grande quantidade, o verso 6, se rompiam as redes, e aqui há um segredo, que eu até anotei do lado, o segredo da vida cristã. O primeiro justamente é a humildade, é se colocar aos pés do Senhor e dizer: Senhor, eu não sei tudo, eu não sei. O Senhor sabe, o Senhor já viu todas as possibilidades que pode acontecer nessa situação. Eu não quero desistir, eu preciso continuar, eu me humilho para Ti, eu confio, eu tenho essa fé, e a fé não é apenas uma mera crença, uma mera um conceito. Eu confio em Deus. Não, eu confio ao ponto de que eu o conheço. É muito diferente. Eu me lembro, eu vejo também alguns jovens adolescentes, me lembro quando eu estava no ensino médio, nós gostávamos de jogar basquete. Às vezes a gente ia jogar, já viram essas quadras públicas, né, grandes? Tinham do lado de um shopping em Porto Alegre, tinha um parque grande com várias quadras. E às vezes ia com 2, 3 amigos, vamos jogar lá, vamos jogar lá. Terminava o colégio, a gente ia, e quando chegava, tinha aquele povo assim, que às vezes tu ficava na dúvida se dava para continuar ali ou não. Sabe que eles já te olhavam com uma cara: opa, sejam bem-vindos, né? Nós vamos cuidar bem de vocês, dos seus pertences, né? Pode vir, né? Seja bem-vindo, irmão. E eu ficava, e às vezes tu não vai jogar, ia com a carteira, tu não vai jogar basquete, tinha uma carteira pendurada, aquele celular não era coisa daquele tempo, mas... E aí eu olhava 2, 3, 4 sentados, eu pensava: com quem que eu vou deixar a carteira para eu poder jogar? Né? Isso é a diferença de fé, de confiança. Tu não vais confiar algo se tu não conhece. Ninguém vai confiar em quem não conhece. E qual está o momento de confiança que tu tens em Deus? É
proporcional ao tempo de intimidade que tu passa com Ele. Porque se a gente tem um encontro meio, Senhor, muito obrigado pelo alimento, amém, Senhor, muito obrigado, me ajuda nisso, obrigado naquilo. Qual vai ser a profundidade ao ponto de eu jogar as redes? Essa fé virá de uma comunhão pessoal, íntima com Ele, quebrando algumas coisas que às vezes são tão difíceis, dando passos por fé. Finalmente, amigos, eu gosto muito dos textos finais desse verso, quando ele diz, Simão Pedro, vendo isso, se prostrou aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, que eu sou pecador. Um pouco antes disso, com tantas coisas que eles conseguiram, eles chamaram outros barcos para ajudar. Lembra-se dessa parte da história? E eu gosto muito dessa parte. Se o Senhor te der um sucesso na vida, uma vitória maravilhosa, faça duas coisas. Compartilhe as bênçãos com os outros. Talvez os outros ficaram a noite inteira pescando ainda. Talvez alguns que estavam lá naquele barco, dos outros também estavam pensando, Senhor, nossa, eu tenho uma família lá para alimentar e não teve. Talvez a tua história vai ser a bênção da vida de outras pessoas, que tu não conhece ainda. Eles chamaram outros, compartilharam as bênçãos. E no momento das bênçãos, não esqueça quem você realmente é. Pedro, ele não chegou e disse, mas eu sou um baita pescador mesmo, né? E sabe que quando as coisas dão certo, não falta aquela no ouvidinho que diz, nossa, mas como tu é bom, né? Olha o que tu fez, maravilhoso. Naquele momento, o que Pedro faz? Ele se joga aos pés de Jesus e fala, Senhor, parte de mim e sai, porque eu sou pecador. Não esqueça de onde tu saiu. E não esqueça as bênçãos que tu pode compartilhar para outras pessoas. Não é um verdadeiro milagre se ele não é compartilhado. Desde o chamado, quando Deus faz a Abrão ainda, né? Ele disse o quê? Sê tu uma bênção. Compartilha com os outros. E chegamos aos últimos 2 versos. Como essa admiração que se apodera dele, de todos os seus companheiros. E no verso 10 diz, bem como de Tiago, bem como dos filhos de Zebedeu, Tiago e João, que eram sócios ali. Disse Jesus a Simão, não temas. De agora em diante, serás pescadores de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Essa parte final da história ela é muito importante, porque ela fala justamente que ninguém vai até Jesus e permanece igual. Ninguém chega, esse dia começou talvez um pouco estranho para eles pelo fato de que trabalharam a noite inteira e não deu certo. Talvez alguma fé meio quebrada, alguma confiança ali atribulada. Mas esse dia termina com o maior de todos os convites. Eu farei de vocês pescadores de homens. Vocês trabalharam pescando, trabalharam fazendo na sua vida. Mas agora eu vou dar um novo significado para a sua vida. E esse é o apelo para cada um de nós nessa noite. Eu não sei exatamente em que momento tu estás. Talvez é um momento maravilhoso. Talvez o barco está cheio. Nossa, eu estou pescando assim um monte. Compartilha essa bênção. Não esquece quem tu eres. Mas talvez a noite não foi tão boa assim. Talvez ali o barco está meio vazio. É desse barco que Jesus quer pregar para outras pessoas. Amém? É essa vida que Jesus precisa para encher. Que Ele não vai encher coisas que já estão cheias. Mas eu vim nessa noite, me convidaram, ou eu estou começando a vir, já vim antes. O Senhor quer usar a tua vida. Lava as redes, te prepara, porque o melhor ainda está por vir na vida, amém? Há coisas grandes, maravilhosas. E a primeira começa em colocando a nossa vida sob a palavra do Senhor. Independentemente das circunstâncias. A noite foi ruim,
lava-te, prepara e coloca nas palavras do Senhor. A noite foi maravilhosa, te coloca sobre as palavras do Senhor. E não desista. Não desista. Não importa se foi ruim a noite, se foi bom o dia, não desista. E é isso que eu quero convidar que nós cantemos agora. Se é o teu desejo de colocar a tua vida nas mãos do Senhor, renovar esse pacto, ou talvez seja o início da tua vida cristã, mas já desde agora eu quero dizer, eu quero fazer da minha vida uma vida de serviço ao lado do Senhor. Coloque-se em pé e vamos cantar juntos. E não tem como nós não cantarmos o hino Não Desistir. Dias há, bem sei, em que triste te sentes, mas esse vai ser o dia. Dias que talvez não tenham esperança, não tenham prazer, mas existe alguém que promete ajudar-te e forças à alma trazer. Muito obrigado, amigos. Vamos cantar e oraremos todos juntos. Dias há, bem sei, em que triste te sentes, sem ter esperança e prazer. Mas existe alguém que promete ajudar-te e forças à alma trazer. Não desistir, Cristo vem logo. Breve aurora há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo. Não desistir, Ele virá. Este mundo, eu sei, já não vai muito longe. O mal vai em breve findar. Minha fé em Deus, sim, está bem firmada. Jesus logo vai regressar. Não desistir, Cristo vem logo. Breve aurora há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo. Não desistir, Ele virá. Querido e maravilhoso Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque nesse momento nós temos, pela Tua palavra, a certeza, a convicção de que o Senhor está conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Querido Deus, eu não conheço, como eu falei no início da reflexão, eu não sei a vida de cada um. Talvez esteja passando por uma noite que os peixes não vieram. Talvez o barco esteja vazio, mas que o Teu poder, Senhor, possa encher essa vida de bênçãos, que dá certeza da Tua presença e da Tua breve volta, que nós possamos entender que o Senhor no barco certamente vai nos guiar para os melhores dias da nossa vida. Que possamos, Pai, viver pela palavra, independente da circunstância em que tivermos, tenhamos a certeza
de que o Senhor, assim como veio uma vez, pagou os nossos pecados na cruz do Calvário, hoje está vivo, poderoso e um dia voltará. E tudo isso ficará para trás. Dá-nos uma linda noite, abençoe e cada um leve em paz e em segurança para suas casas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado, doutor, pastor Gustavo. Muito obrigado ao quarteto. Muito obrigado ao pianista e auxiliar dele pela participação. Uma boa noite a todos os irmãos. Amanhã, às 8 da manhã, chega o corpo da irmã Noemi Prates à igreja. A cerimônia será às 11h30 da manhã. Tenham todos uma boa noite. Mais uma coisinha. Quarta-feira que vem teremos a continuação da série com o pastor Jael Enéas de Araújo. Muito obrigado, uma boa noite a todos.